Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E tá rolando aqui uma discussão na nossa redação, porque tá todo mundo tentando descobrir do que eu tô vestida hoje, Débora Profissões. Já que falaram, que eu pareço que vou fazer um safari, hoje eu vou levar vocês para fazer um safari entre os índices da FGV, porque saiu tanto a confiança do comércio, do varejo, quanto também o IGPM. Então a gente vai dar um passeio, sim, por esses índices, mas também aí vamos falar de tarifa fatal, porque teve acirramento das farpas sendo trocadas entre China e Estados Unidos. Isso não para de acontecer e tem atualização quentinha aí que eu vou trazer para vocês. Então, vocês podem inclusive deixar no chat o que vocês acham que a Débora Profissões está vestida. Já surgiu bióloga, já surgiu safari, tem uma série aí de possibilidades, então vocês podem também deixar a opinião de vocês. Como hoje a gente tem bastante coisa para falar, eu já vou passar para a agenda, porque a agenda também está bem recheada. A agenda está cheia de páginas, vou até tentar passar um pouco mais rápido por isso, mas tem um monte de indicadores saindo hoje. Vamos ver quais são. A Alemanha soltou o índice de confiança do consumidor de maio, e lembrando que aqui é confiança para frente, então sempre sai ali no mês anterior. A Espanha trouxe o PIB do primeiro trimestre, mais a leitura preliminar às 4 horas da manhã. E às 6 horas da manhã, na zona do euro, saiu tanto o índice de sentimento econômico quanto de confiança do consumidor de abril. Então, essa primeira parte da agenda tomada aí por alguns índices mais ligados, inclusive, à confiança, a sentimento, à expectativa lá na Europa. A partir das 8, o Brasil volta para a agenda e começa a aparecer. Então, tem relatório de estabilidade financeira sendo divulgado às 8 horas pelo Banco Central. Hoje era para sair às 8h30 os dados de crédito, as estatísticas de crédito, mas o Banco Central adiou isso para amanhã. Acredito que por conta do relatório de estabilidade financeira aqui. Então amanhã a gente vai conhecer os dados de crédito, mas não por isso nosso Brasilzão ficou fora da agenda, porque tem o IGPM de abril, divulgação da FGV, mas tem também o índice de confiança ou a sondagem do comércio e dos serviços. Os dois saem juntos, hoje a gente conversa do comércio. Amanhã a gente fala dos serviços, ambos de abril. E aí começam os balanços. E por que eles estão antes da abertura aqui no meio da agenda? Porque antes da abertura, horário dos Estados Unidos. Quem solta balanço hoje? Quem divulga resultado hoje? O HSBC, no Reino Unido. A gente tem a Lufthansa, na Alemanha, e a BP, no Reino Unido. Então hoje uma agenda bastante também focada, vocês vão ver tanto aqui no Brasil quanto fora, em resultados corporativos, em balanços de empresa. Mas não para por aí, porque tem a General Motors lá nos Estados Unidos também antes da abertura, então todos esses já saíram, tá? Ou estão saindo a partir de agora, nessa manhã. E balanço da Coca-Cola. Às 11 horas, agorinha, vai ter uma coletiva sobre o relatório que saiu da estabilidade. Então, o presidente Gabriel Galípolo, do Banco Central, e alguns diretores, tanto de política econômica quanto de fiscalização, vão participar também dessa coletiva. Se tiver alguma fala importante, a gente traz aqui, porque está acontecendo agora mesmo. Às 11 horas, também lá nos Estados Unidos, sai o relatório de abertura de vagas, o relatório JOLTS, que mostra ali como é que está a abertura de vagas, se teve mais abertura do que pessoas saindo do mercado de trabalho. Então a gente entra também naquele momento de relatórios voltados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, lembrando que aqui no Brasil acontece a mesma coisa durante essa semana. Então a gente vai ter CAGED, a gente vai ter PNAD, e lá nos Estados Unidos tem JOLTS, ADP e o Payroll. Então uma semana bem voltada para esses indicadores e outros importantes também, tipo o PCI e também aí o PIB dos Estados Unidos, que já sai do primeiro trimestre. Mas vamos passar, porque a agenda hoje tem um monte de páginas, vocês vão ver. Índice de confiança do consumidor de abril nos Estados Unidos também sai agorinha. E aí, na parte da tarde, a gente tem o relatório do governo central, aquele relatório do Tesouro que mostra as estatísticas do governo central. Só que ele só sai à tarde, então a gente vai poder trazer para vocês amanhã. E esse é um dado bastante aguardado no dia de hoje. Eu acredito que até o dado mais aguardado pelo mercado no dia de hoje, porque está todo mundo querendo saber como é que estão as contas do governo. A gente sabe que o mercado financeiro é fiscalista, então vai estar olhando para isso. E aí a gente vai para os índices que saem depois do fechamento, considerando aqui o Brasil. Quem que divulga resultado? Iguatemi, Isa Energia e Marco Polo. Mas tem mais gente aí divulgando o resultado. Tem a Neo Energia
E lá no México, a gente tem a América Móvil e também a Visa nos Estados Unidos. Todos esses saem depois do fechamento do mercado. Ainda tem, vamos lá, hein? Haja fôlego, ainda tem divulgação de decisão de política monetária no Chile. Então vamos saber como é que ficou a política monetária por lá, mas isso já na parte da noite. E tem também a China divulgando o PMI industrial e de serviços, mas não aquela medição da S&P Global, a medição da NBS. É uma ótica um pouquinho diferente, inclusive usa-se para se contrastar com a medição da S&P Global aqui. Ela sempre sai um pouquinho antes, já trazendo alguma indicação de como deve sair o PMI da S&P, que aí tem a medição de todos os países e a gente consegue comparar. No Japão é feriado, então hoje não tem mercado no Japão, então vamos passar aí para a próxima página. No Japão é feriado, não tem negociação por lá. A gente ainda tem, né, o primeiro dado da S&P Global, que é o PMI industrial. Então, enquanto ainda tem o NBS já com o serviços e o composto, a S&P está divulgando o PMI industrial, que sempre sai antes também. E a gente tem o Banco Mundial divulgando o relatório trimestral sobre commodities, balanço da Deutsche Bank na Alemanha ao longo do dia, sem horário aqui, e a França, o balanço da Casino, também sem horário aqui. Então, um dia bem voltado para resultados corporativos, o corporativo toma muito a parte da agenda, mas tem dados importantes vindo aí, principalmente em relação ao PMI da China, mas esse dado vai impactar a gente amanhã, e o relatório do governo central, que está sendo muito esperado. Agora vamos também dar um passeio, fazer um safari aí pela redação, porque o Diego já está por lá para contar para a gente como é que fechou o mercado ontem, né? Se o mercado continuou animado, se continuou naquele pique ou não. Então, Diego, bom dia, como você está? Conta para a gente aí como é que ficou o fechamento ontem. Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Bom dia para Maria do Carmo. Bom dia para Judite. Bom dia para nossa telespectadora fiel, MH Schweitzer, que está passando muito frio na Serra Catarinense e que já está a postos para passar raiva com Trump mais uma vez. Bom dia para Regina Coelho, diretamente de Natal, do Rio Grande do Norte. Enfim, gente, bom dia para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Vamos para o fechamento de mercado? Débora, nada abala o Ibovespa e a bolsa continua animadíssima. Emplacou a sexta alta seguida ontem, de 0,21%, e chegou a passar dos 135 mil pontos, o maior nível desde setembro do ano passado. Também em sequência, o dólar caiu pela sétima vez consecutiva. A moeda recuou 0,68%, valendo R$ 5,65. Apesar do pico, o ritmo foi dando aquela murchada ao longo do dia na bolsa. O volume de negociações ficou bem abaixo da média, mostrando que o mercado entrou no modo espera, aguardando os próximos capítulos não só da nossa novela favorita, Tarifa Fatal, como de outras também. Lá fora, o clima também não está dos mais leves. A novela EUA versus China continua firme e forte, sem nenhum grande plot agora. Em ritmo parecido, de altas tímidas, o Dow Jones fechou com alta de 0,28% no dia de ontem, e o S&P 500 também subiu, mais 0,06%. Agora, já na contramão, o Nasdaq caiu 0,10%. A dúvida que fica é, será que essa alta tem fundamento mesmo ou foi só fogo de palha, Débora? Bom, vamos lá. Antes de explicar esse movimento da bolsa, eu vou dar bom dia pro William De Luca, que está ali atrás. Ó, ele falou que eu não dei bom dia para ele. Bom dia, William De Luca. Como você tá? Conta depois pra gente no rolê. Mas vamos lá, que a gente vai falar se essa alta é fogo de palha ou se tem algum fundamento por trás. Ela tem fundamento por trás, sim. E por que ela foi impulsionada ontem? Por que a gente tem visto a Bolsa Brasileira até tendo esse impulso um pouco maior diante de toda essa confusão que está trazendo bastante instabilidade para os mercados? A gente precisa lembrar que no ano passado a nossa Bolsa sofreu demais. Então, nossa bolsa, ela teve uma queda muito forte, o dólar avançou demais também e os juros futuros operaram em descontrole. Inclusive, o próprio mercado financeiro chamou esse movimento do ano passado como disfuncional, porque não era um movimento típico, era um movimento exagerado mesmo, acontecendo tanto no nosso mercado de câmbio quanto no nosso mercado de bolsa e no de juros. Era um movimento bastante forte, né? Tanto na queda quanto na alta, então as ações caíram com queda muito forte, o dólar subiu com uma alta muito intensa e o mesmo aconteceu com os juros que subiram ali dia após dia de uma forma bastante atípica. Então foi um movimento que trouxe ali um exagero para o mercado.
E nisso, as nossas ações elas acabaram ficando baratas, porque elas caíram muito, tiveram uma queda muito intensificada. E aí o mercado, nesse momento de instabilidade, quando olha ali para o cenário global e não sabe para onde ir, porque está tudo muito imprevisível, ele começa a ver na nossa bolsa uma oportunidade de comprar algumas bagatelas, de comprar algumas barganhas ali, um pouquinho de liquidação, um pouquinho de oferta. Então ele entra nas ações porque elas caíram demais. E aqui o que eu sempre falo, gente, é recurso especulativo. Está entrando aqui para pegar o movimento da alta que vai acontecer e sair também quando acreditar que já realizou o ganho que tinha que realizar, e aí realmente realiza e sai, né? Realiza o lucro e sai. Então a nossa bolsa, ela está com essa característica. E como a gente tem os Estados Unidos no centro, né, dessa disputa, no centro dessa instabilidade, muito do recurso está saindo de lá, saindo daquele conhecido como Porto Seguro, né, as treasuries dos Estados Unidos, os títulos de dívida, o dinheiro está saindo disso, principalmente no momento que se acredita que pode se tomar algum risco, e aí vem para os mercados emergentes. Só que os mercados emergentes também são os que sofrem no cenário de instabilidade. O que difere aqui no Brasil é que a gente teve uma queda muito intensa no ano passado e algumas ações ficaram baratas e estão sendo vistas como oportunidades. Mas o mercado emergente também sofre, porque no momento da instabilidade, quem que vai querer se posicionar no risco, ainda mais no mercado emergente, que normalmente é mais volátil? Então a gente passou 14 dias com recursos saindo daqui e agora a gente vê uma virada disso, com 3 dias de recurso entrando no Brasil para buscar essas oportunidades de compra que estão muito baratas. Então esse é um movimento, pelo menos no curto prazo, ele deve se sustentar porque as ações continuam baratas, então ainda tem um potencial de valorização. E por isso que o recurso está entrando tanto aqui, essa volta do recurso estrangeiro para o Brasil, tanto para sair ali daquele porto seguro das treasuries, porque os Estados Unidos está no olho do furacão, mas também porque entra aí o recurso para buscar oportunidade de ganho e potencial de valorização de curto prazo, que é o que o recurso especulativo mais quer. Né? Então a gente está com essa oportunidade aberta, essa janela aberta, e por isso que o recurso estrangeiro voltou para cá. Então muito da nossa alta, inclusive dessa continuidade, né, de altas, 6 altas seguidas, melhor patamar desde setembro do ano passado, tudo isso vem justamente por essa volta do recurso para cá, que saiu também muito no ano passado. A gente teve uma perda de recurso absurda no ano passado. Mas vamos entender, né, por que o mercado está tão aí volátil, está tão preocupado e cauteloso, e nesse modo de espera também que o Diego falou nessas últimas sessões. Porque a gente não teve nenhum plot twist, não tinha tido. Aí é que tá, né? A gente não tinha tido nenhum plot twist na nossa novela preferida. Então as coisas estavam ali no fala que vai fazer, mas ninguém tem alguma atitude concreta. Aí Donald Trump fala que a China tinha aceitado conversar, que tinha aceitado negociações. Ao mesmo tempo, a China rebate falando que não tem nada concreto, não tem nenhuma negociação em vista por enquanto. E aí o mercado fica dividido, né? Dividido ali quem que está falando a verdade. Será que Donald Trump está blefando ali com alguma carta na mão? Será que a China está falando que não vai negociar mesmo? E aí hoje de manhã a gente teve uma mudança, né, até um posicionamento mais duro da China em relação aos Estados Unidos, com a China chamando inclusive o governo dos Estados Unidos e as medidas, né, tomadas ali pelo governo estadunidense de valentões, de bullying mesmo, né, que eles estão agindo como valentões no mundo. E ao mesmo tempo que a gente tem o Donald Trump e a Casa Branca, Washington, agindo como valentões, a China está tentando fazer um jogo geopolítico. Então, enquanto um joga war ali, enquanto um joga um jogo que ele só vai jogar se ele ganhar com todas as regras, a China está tentando jogar ali um civilization. Então, ela está tentando conversar e estabelecer algumas relações diplomáticas com outros países e reforçar esses laços comerciais para tentar fortalecer esse bloco a favor da China. Então, falando, olha, não cedam aos Estados Unidos, a gente não vai ceder às pressões, a gente não vai recuar. Inclusive, tem uma frase aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar, da China mesmo. O ministro das Relações Exteriores chinês, ele afirmou que a conciliação só fortalecerá o valentão na reunião dos BRICS na segunda-feira, mobilizando um grupo de países emergentes para combater as tarifas americanas. As declarações severas demonstram que a China pretende resistir à pressão para tentar
para tentar entrar em negociações comerciais, mesmo com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, sugerindo que Washington poderia proibir certas exportações para a China para ganhar influência. Então, a gente vê aqui uma pressão dos Estados Unidos com as tarifas, com as restrições, uma série ali de imposições para tentar forçar a China para sentar para conversar. Só que a China, por outro lado, está falando, eu não vou ceder a essa pressão, porque essa negociação é desigual, é uma negociação de valentões e eu não vou nesses termos sentar para conversar em situação desigual. E parece que a China ela está ali resistindo a esse movimento. Enquanto Donald Trump está ali com a sua carta, ou você negocia nos termos de Washington, ou você vai comprar 25 cartas no ano, que é uma regra que ele mesmo inventou, o Xi Jinping está ali pensando no que ele vai fazer, né, em relação a isso, para poder segurar ao máximo e não ceder a essa pressão. Então, parece que não tem uma vontade tão grande ou uma pressa tão grande da China em sentar para conversar. Ao mesmo tempo que se espera a iniciativa da China para sentar e conversar dos Estados Unidos, né, por parte dos Estados Unidos. Então, começa a ter uma tensão geopolítica, uma tensão comercial cada vez mais acirrada. E isso parece que está longe de se resolver. E quanto mais distante de se resolver, e quanto mais tensão se tem entre os países, mais instabilidade se tem no nosso cenário geopolítico e comercial do mundo. E aí também tem mais imprevisibilidade. E num cenário de imprevisibilidade, que eu já contei para vocês, que ninguém quer tomar decisão nenhuma, nem de risco e nem de investimento produtivo. Então fica todo mundo nesse compasso de espera, nesse stand-by aí, esperando o que vai acontecer, sem querer se posicionar de uma forma mais ali contundente, para não também ter perda financeira. Então fica todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. Enquanto isso não se resolver, vai começar a prejudicar outros países. Inclusive, uma notícia que saiu agorinha, né, e a gente pegou aqui para vocês meio que no susto, na correria, é que a Amazon, né, e lembrando que Jeff Bezos foi um dos apoiadores, né, ele doou para fundo de posse do Trump, foi um dos apoiadores, desenvolveu, inclusive aqui na matéria da BBC, fala, desenvolveu um relacionamento caloroso com Donald Trump no ano passado, né, quando ele era só candidato. Parece que a Amazon também está chegando o inverno para a Amazon, né? Então, o que a Amazon quer fazer? Mostrar o quanto as tarifas do Donald Trump estão afetando os preços da Amazon. Então, colocar ali, esse preço subiu tanto por conta das tarifas. E isso parece que trouxe uma grande indisposição também entre Donald Trump e a Amazon. Donald Trump falou que isso é uma medida política, né, criticou a Amazon, falou que era uma medida hostil e política por parte da Amazon, mas parece que a Amazon não está muito contente com essa, e não é à toa. A gente está falando de um setor de varejo e que tem aí uma exposição bastante grande a produtos importados, né, então importados pelos Estados Unidos, e esses preços devem encarecer. E não só isso, produtos que não são feitos nos Estados Unidos que também devem encarecer em cadeia. E isso deve ser mostrado ali na Amazon, quanto que a tarifa afetou ou não esse preço. E aí Donald Trump não gostou nada e está criticando agora a Amazon. Então a gente vê um monte de apoiadores ou pessoas que tentaram desenvolver esse relacionamento com o Trump pulando fora do barco e tomando algumas decisões ali para tentar mostrar que isso vai prejudicar os próprios setores. Mas Donald Trump continua firme em relação às tarifas. A única mudança que teve ali de ontem para hoje é que ele talvez volte atrás em algumas tarifas de autopeças. Lembra que eu falei para vocês que tinha os veículos e as autopeças? Que as autopeças elas acabam trazendo ali um desencadeamento de alta de preços. Então talvez a gente tenha uma volta, mais uma amarelada do laranjão em relação às autopeças. Mas deve continuar tendo essa tensão acirrada, principalmente em relação à China. E a gente sabe o quanto isso impacta os países em efeito dominó e os Estados Unidos também. Então, essa novela está muito longe de acabar. Mas vamos voltar aqui para o Brasilzão, vamos caçar umas borboletas por aqui, porque tem dado importante da FGV que saiu hoje, né, Diego? Então, conta pra gente, o que saiu hoje de mais importante aí em relação ao nosso Brasilzão? Então, Débora, vamos falar agora de ICOM, né? Já explico o que é a sigla, mas foi divulgado hoje pela manhãzinha, às 8 horas da manhã, pelo Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, o Índice de Confiança do Comércio. O ICOM, como nós íntimos gostamos de chamar, é uma das várias sondagens que o IBRE-FGV faz. Existe a sondagem de confiança da indústria, sondagem da confiança do consumidor, sondagem da confiança dos serviços, sondagem da confiança do empresariado e o ICOM é a sondagem da confiança do comércio.
O índice de confiança do comércio, ele é composto por 3 componentes. Tem o índice de expectativas, o índice da situação atual e o índice de confiança propriamente dito. E parece que depois de uma sequência de várias e várias quedas, a confiança do comércio voltou a subir. Mas quem pode trazer essa informação em detalhes, olha só a referência para o nosso programa vizinho, é a Débora. Então conta pra gente, Débora, o que aconteceu com o índice de confiança do comércio? Olha, o que aconteceu com o índice de confiança do comércio ou do varejo foi muito parecido com o que aconteceu na sondagem do consumidor. Depois de várias quedas seguidas que aprofundaram ali os índices, né, num terreno bem negativo em relação aos meses anteriores, parece que tem um respiro. Mas um respiro que começa a trazer uma recuperação, mas longe de ser uma recuperação completa. E isso fica bem evidente quando a gente olha o gráfico de linhas, né, que mostra ali toda a trajetória do ano passado para cá, inclusive quando tem ali aquele pico de valorização, o pico de evolução, né, do índice da confiança, e depois ela começa a cair em queda livre. Se tiver o gráfico aí para colocar para o pessoal em casa, a gente consegue ver, né, como foi esse movimento de alta e depois o movimento brusco de queda, inclusive para aprofundando e trazendo patamares que não eram vistos há bastante tempo. Então vamos lá, quando a gente olha a análise da situação atual, que é um dos componentes, a gente sai lá de 93,1 pontos, sobe para 96,6, que é o pico ali em dezembro da confiança do comércio, e depois a gente cai para o menor patamar de 88,1 no mês passado. E agora a gente tem uma pequena recuperação da análise da situação atual para 88,2. A confiança cheia, que é uma composição aí dos dois, eu vou falar depois, porque a gente tem as expectativas. As expectativas é o que o brasileiro está olhando para frente, quais são as expectativas do setor de varejo olhando para frente. Então, a análise da situação atual é o que o varejo está vendo agora, e a expectativa é o que ele está vendo daqui para frente. Então, ele sai de 90,3 pontos, chega a cair chega ali a 88,5, que não é o maior ponto, tá? O maior ponto aconteceu ali em junho, tá? Então, a gente tem essa alta em junho, depois ele começa já a cair. Então, o varejo começa a ter uma expectativa ruim a partir do meio do ano passado. Só que aí, depois que ele chega ali em 88,5, ele despenca para 78,6, mostrando um pessimismo bem grande em relação ao futuro do setor de varejo, e não à toa. A gente está falando de um setor extremamente sensível a crédito e extremamente sensível a poder de compra das pessoas. E aí, a confiança cheia, que acaba sendo uma composição dos dois, sai de 91,6, chega ali a 92,6 no maior pico de pontos no ano passado, né, nos últimos 12 meses, cai para 83,5 e agora sobe um pouquinho para 87,5. O que subiu, né? O que trouxe a confiança para cima? Essa retomada das expectativas. Só que a retomada das expectativas ainda é uma retomada quase que o que aconteceu com o consumidor mesmo. Caiu 3 degraus e conseguiu subir caiu 3 lances e conseguiu subir 1 degrau. Então, uma confiança que começa a ter um respiro, mas nada muito animador. E por que isso está acontecendo? Como falei, varejo é muito sensível a crédito e muito sensível a poder de compra. Então, se você tem um brasileiro que não consegue crédito, não consegue comprar as coisas parceladas, o crédito está ficando mais caro e mais enxuto, quem que vai começar a achar que a demanda vai começar a cair para frente? O varejo. E aí começa a ficar mais pessimista. Só que junto a isso, a taxa de juros alta não só enxuga o crédito, ela também enxuga a parte urbana da economia. Se você começa a achar que o brasileiro vai ter uma massa salarial menor, uma renda menor e que a economia vai começar a desacelerar, o que o varejo vai pensar da demanda futura dele? Aqui vai cair também. Então ele começa a ficar mais pessimista. Além disso, a gente tem uma inflação de alimentos que, principalmente para as rendas menores, acaba tomando boa parte do orçamento. Então, se o brasileiro está gastando muito com o orçamento, com itens essenciais e de cesta básica, o varejo vai começar a desanimar de que ele vai comprar outros itens não tão ali essenciais. Então, isso afeta a confiança do varejo, assim como afeta do consumidor. Então, o varejo olha para frente com um cenário mais pessimista do que estava no ano passado, porque os juros estão mais apertados, né, mais apertados ali, né, mais altos, apertando mais o crédito, que isso vai desacelerar a economia e o varejo vai ser o primeiro a sentir esses efeitos. Então, não é de se espantar que ele está pessimista. E, além disso, a gente tem a nossa confiança, né,
em relação à renda, em relação a patamares ali também abalados. Então, o varejo vai sentir isso por conta da inflação de alimentos tomando boa parte da renda das pessoas. Então, o varejo começa a ficar desanimado mesmo. Então, a gente vê essa queda bem brusca da confiança, principalmente das expectativas do varejo do mês passado para cá e nesses últimos meses, de uma forma geral, e um respiro, um fôlego. Mas não é um fôlego muito animador, porque a gente tem esses problemas sufocando mesmo a confiança do varejo. A gente fez até um meme aqui, nosso departamento de memes hoje fez 2 memes. Um que não apareceu, que é o do Trump jogando Uno, com as negociações de Washington, e o outro é do que está segurando a confiança do varejo. Então a gente tem ali o varejo tentando melhorar suas expectativas, tentando ser otimista, e quem que está segurando ele? Justamente a inflação. E a inflação e a taxa de juros alta. Então, nosso departamento de memes fez 2 memes, não sei se a gente tem eles aí, mas eles estão aí, ó, o varejo querendo melhorar as expectativas e a inflação dos alimentos e os juros altos segurando ali o varejo, não deixando esse varejo ficar mais confiante, ficar ali com melhores expectativas. E o outro era o Xi Jinping e o Trump jogando Uno, não sei se a gente tem, mas era do assunto passado ali, dessas negociações que estão em patamar de desigualdade, que Donald Trump acaba criando suas próprias regras, e dentro dessas regras ele quer fazer que todo mundo jogue o jogo dele. Ele parece aquela pessoa que está com a bola, e aí quando a pessoa quer jogar com as regras certas, não com a regra dele, ele fala, não, então eu vou levar a bola embora, agora eu não quero mais. É meio uma coisa meio Kiko, assim, né? Então não brinco mais, agora eu vou levar embora. Então, se não for com as regras dele, ele não quer sentar para conversar. Só que a China também não quer ceder a todas as regras, ele quer um patamar de igualdade para negociação. E aí, a coisa não sai do lugar. Bom, já estamos chegando aqui no fim do nosso programa. Eu vou trazer Diego aqui para se despedir da audiência. Diego, se você quiser dar um tchau final aí para o pessoal em casa, porque eu já vou passar para os nossos vizinhos de cima, mas antes tem recadinho. Não, é isso. Só gostaria de me despedir, agradecer mais uma vez toda a participação da audiência. A gente teve uma dúvida aqui sobre inflação, que eu acredito que vai ter que ficar para amanhã ou para outro momento. Mas é isso, agradecer mais uma vez esse espaço, a participação de todos vocês e até amanhã. Até amanhã. Então, vamos lá. Se tem dúvida de inflação, amanhã a gente vai trazer o IGPM, que hoje não deu tempo. Então, a gente deixa para amanhã a dúvida da nossa audiência em relação aos preços aí, porque tem coisa vindo preocupante no IGPM e amanhã a gente conta para vocês. Mas antes de tudo isso, quero lembrar vocês aí que a gente está nessa campanha de apoio ao jornalismo independente. Então, todo esse trabalho que a gente faz aqui não tem patrocinador, não é uma matéria que tem uma logo ali por trás, né? Uma marca bancando aquela matéria ou que tem algum interesse em relação a alguma marca específica, um jornalismo independente mesmo e sem patrocínio, porque a gente sabe o quanto o patrocínio amarra o jornalismo, porque se você tem ali um patrocinador, você não vai falar dele, né? Porque pode pegar mal. Então, isso começa ali também a sufocar o jornalismo, e o jornalismo passa a ser voltado para interesses de quem patrocina aquele veículo. Então, aqui a gente não tem isso. Nosso compromisso é com você, nosso compromisso é com o jornalismo independente e corajoso. Só que para isso ser possível, a gente conta com o apoio de vocês. Então, nessa semana, a gente está aí falando bastante sobre isso, até por tudo que aconteceu nesses últimos anos, de todas as reportagens aí que a gente trouxe, né, até batendo de frente muitas vezes com alguns interesses, e também aí nesse nosso documentário do domingo que foi exibido aqui no ICL, que a gente teria aí a coragem e o espaço para mostrar isso, né? Então, é uma semana aí que a gente está reforçando e lembrando isso para vocês. Então, assina o ICL para fortalecer também aqui nosso jornalismo. Você pode entrar no QR Code que está aqui do lado, porque é mais fácil, né? Você só escaneia ali, ou iclmercado.com.br para se inscrever aqui no ICL. Então, a gente tem um compromisso com vocês e o nosso fortalecimento vem de vocês também. Isso só é possível por conta de vocês. Então, iclmercado.com.br aqui ou o QR Code aqui, tá? E agora sim eu vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL com o William Deluca e Guga Noblar. O William já saiu da redação, já está esperando vocês lá em cima, então nossos vizinhos de cima já estão a postos para receber vocês. E amanhã a gente volta aí nessa véspera de feriado para falar de IGPM, para trazer sondagem dos serviços, para ver se os serviços também sofreram nesses últimos tempos como comércio e como consumidor. Então a gente vai falar de tudo isso com vocês. Um beijão e até amanhã, pessoal!
Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti, cadê a prevenção? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.